Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. Já são mais de 65 milhões de pessoas forçadas a saírem de suas casas por conflitos ou perseguições, segundo a ONU. Um número recorde no que seria a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra. Conosco no estúdio para falar do assunto, a professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Faculdade Santa Marcelina, Rita Duval. Tudo bem, Rita? É um prazer tê-la conosco no estúdio. Prazer estar aqui também, Adriana. Rita, no Brasil são quase 9 mil refugiados e 28 mil solicitantes de asilo de 79 nacionalidades, né? Qual que é a diferença entre o refugiado, o migrante e o solicitante? Bom, a terminologia, a expressão migrante é usada para definir todas aquelas pessoas que estão no processo de deslocamento, tanto interno, ou seja, dentro do seu próprio país, quanto entre outros territórios, entre outros países. Quando a gente fala de refugiado, nós estamos falando de um grupo menor de pessoas que se enquadram naquelas condições previstas no Estatuto Internacional do Refugiado. Ou seja, são pessoas que estão sofrendo graves violações de direitos humanos e correm risco de morrer. Né? Então, o solicitante de refúgio, por sua vez, é aquele que ingressa no território nacional e pede que o Brasil reconheça a sua condição de refugiado. Agora, Rita, qual que é o perfil de quem vem para o Brasil, do refugiado que vem para o Brasil? De onde que ele vem? De onde vem a maioria? Por que eles vêm para cá? Nós temos um grande número de angolanos aqui no Brasil, depois os haitianos, os sírios, né? Os colombianos, e aí as razões são um pouquinho diferentes, né? Quando nós falamos, por exemplo, no caso dos angolanos, falamos no caso dos sírios e dos colombianos, nós estamos falando em refúgio. São pessoas que sofrem, então, graves violações de direitos e que correm o risco de morrer. E, consequentemente, pedem para serem abrigados aqui no Brasil, exatamente para contar com a proteção do Estado brasileiro. No caso dos haitianos, o motivo não está inserido no contexto do Estatuto do Refugiado. Na verdade, as causas de fuga, na maioria das vezes, estão fundamentadas em questões sociais e econômicas. Então, o terremoto que dizimou o país e que promoveu uma série de problemas, né? E o Estatuto não reconhece aí o que se chama de refugiado ambiental. Por isso, muitos dos haitianos têm dificuldade em ter reconhecido essa condição de refúgio. Eles ingressam no Brasil, até porque o Brasil tem aí uma resolução posterior ao terremoto, na condição de receptores de visto humanitário. Então, eles são candidatos a um visto humanitário que pode ser retirado, na verdade, que pode ser obtido no Haiti antes de virem para cá. É diferente a situação do refugiado, porque o refugiado só pode solicitar refúgio quando ele estiver em solo estrangeiro. Né? Então, isso é um pouco diferente. O que é que eles vêm buscar aqui, Adriana? Vêm buscar segurança, vêm buscar trabalho, vêm buscar dignidade, vêm buscar cidadania. E como é que o Brasil recebe essas pessoas? O Brasil tem condições de receber bem os refugiados? Eu diria para você que, em tese, o Brasil tem condições, não é? Quer dizer, não nos falta espaço, não nos faltam empregos, muito embora haja aí uma certa dúvida com relação a essa questão da empregabilidade. O que a gente tem que lembrar? Que o refugiado vem para cá nem sempre documentado, porque quem foge da morte nem sempre tem tempo de trazer documentos, né? E mesmo que ele chegue aqui, o processo, por exemplo, de revalidação de um diploma de curso superior é bastante complexo e demorado. Então, essas pessoas vão ocupar os postos de emprego que estão ociosos, que os brasileiros não querem mais ocupar. Se a gente fizer um levantamento aqui nos CATs, nós vamos perceber isso. Eles vão trabalhar em limpeza, auxiliar de cozinha, garçons, né? Trabalhavam na construção civil, por conta da crise econômica houve uma redução, mas eles ocupam postos de trabalho que não são disputados mais com os brasileiros, né? E vêm em busca de dignidade. O que o Brasil não tem? O que a gente ainda não oferece, né? No meu ponto de vista, nós precisamos agilizar o processo para reconhecer a condição de refúgio e, consequentemente, promover rapidamente a documentação para integrar esse sujeito. Por que demora muito hoje? Burocracia, há um processo a ser seguido, a gente não tem um grande volume no CONARE de pessoas, de técnicos para atenderem, então tem muitos solicitantes e poucos técnicos. É preciso que o governo reveja, inclusive, essa estrutura, aumentando o número de técnicos. Outra grande dificuldade diz respeito à moradia. Essas pessoas não têm trabalho,
não tem documentação, e aí não tem fiador para alugar um imóvel, não há um programa governamental, não só para abrigar, né? Porque espaço em abrigo tem, mas para conceder moradia, para que essas pessoas possam viver, se organizar dignamente. Aqui em São Paulo, existem políticas públicas para essas pessoas? A Prefeitura de São Paulo tem na Secretaria de Direitos Humanos uma coordenação de políticas para migrantes que tem buscado sensibilizar, né, instituições e órgãos, inclusive estruturais dentro do governo, para conseguir ampliar essas políticas. Mas muitas dessas ações são ações do âmbito federal ou ações estaduais. E a gente ainda não tem uma política organizada no plano federal para atender essas pessoas. E essa é uma crise mundial, né, Rita? Sem dúvida. Como fazer para diminuir o que tem acontecido hoje? Muitos refugiados no mundo inteiro. A tendência é piorar, é melhorar? Se a gente olhar para o que está acontecendo no mundo, né, Adriana, nós vamos perceber que a tendência é que nós vejamos aí um agravamento dessa crise. Na medida em que, por exemplo, a União Europeia constrói barreiras, não só físicas, mas legais e de segurança, para impedir que essas pessoas entrem nos seus territórios, o que a gente vai assistir são cenas trágicas como aquelas das pessoas naufragando e tentando, né, chegar a algum lugar da maneira mais desesperada e precária possível. Então, a tendência é que a gente veja isso acontecer, que haja esse agravamento. E o Brasil passa, nesse sentido, a ser um destino mais interessante, porque aqui o ingresso é mais fácil, porque aqui a permanência costuma também enfrentar barreiras legais menores do que aquelas apresentadas na Europa. Para a gente concluir, amanhã a Faculdade Santa Marcelina promove um seminário exatamente sobre o que conversamos agora, né? Como é que vai ser aberto ao público? É aberto ao público, na verdade nós vamos fazer um debate envolvendo aí representantes de entidades que acolhem refugiados e alguns refugiados. E a ideia, Adriana, é sair um pouco do lugar comum e olhar a questão do refúgio sob o ponto de vista do refugiado. Entender, primeiro, o que ele vem buscar aqui no Brasil, por que ele escolhe o Brasil e o que ele encontra efetivamente quando ele chega aqui no Brasil. A ideia é que, dessa forma, o curso de Relações Internacionais possa contribuir até para eventuais políticas públicas, no sentido de reconhecer quais as demandas que essas pessoas têm quando elas chegam aqui no Brasil. O evento é aberto ao público. Às 14h. Começa às 14 horas. O endereço da faculdade é Rua Dr. Emílio Ribas, número 89. Aí na tela. Isso, em Perdizes. Estão todos convidados. Acho que é um momento importantíssimo para a gente falar sobre uma questão que diz respeito a todos nós. Porque não só essa cidade, mas esse país, eles foram construídos com a presença de imigrantes. E mais informações no site www.fasm, também está aí na tela, .edu.br. Obrigada, Rita, pela Obrigada, foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde.